Graça e paz, muito bom dia a todos. Que bom que você escolheu nesse momento estar aprendendo mais a palavra de Deus. Antes de mais nada, eu gostaria que você curtisse a nossa página, né? Dá o seu joinha aí. Amém? Bom, a lição de hoje será a lição de número 8 da revistinha que nós estamos trabalhando, que é o Espírito Santo. Se você que está chegando agora, não perdeu as aulas passadas, voltem aí, estude de novo, assista quantas vezes vocês quiserem, amém? Porque a palavra é um alimento, a palavra é o nosso manual de vida, e estudar sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, nos faz entender como de fato nós precisamos caminhar, o quanto ele é importante, né? Na aula passada foi falado sobre o relacionamento com o Espírito Santo, e nessa aula vai ser uma continuação disso, né? Mas só que um relacionamento mais de perto. Ela tem como título o Espírito Santo e o cristão, amém? O texto áureo dessa lição está em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15. Abra lá comigo. Mais uma vez, queridos, enquanto eu dou tempo para você abrir lá em Romanos, no capítulo de número 8, no versículo 15, compartilhe, né, esses nossos vídeos, esses nossos ensinos. Eu creio que pessoas têm sido abençoadas através da palavra, e conhecimento é sempre bom ser compartilhado, amém? Não retenha para você. Bom, e diz assim em Romanos, no capítulo de número 8, no versículo 15: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Bom, essa nossa lição nós vamos abordar 3 pontos principais, que é o relacionamento intenso com o Espírito Santo, a comunhão com o Espírito, e o último ponto, que é o Espírito Santo e a adoção. Amém? Queridos, o Espírito Santo nós vimos e nós temos aprendido até então que ele desempenha várias funções, mas eu creio que a primordial é habitar dentro do cristão, para de novo nos fazermos ter um relacionamento intenso com Deus, né? Além de todas as outras funções que o Espírito Santo tem, a principal, ao meu ver, aquilo que nós temos aprendido acerca da palavra, é o relacionamento com Deus. O Espírito Santo é o único capaz de nos mostrar quem de fato é Deus. Ele é capaz de nos mostrar todo o conhecimento de Deus. A palavra nos diz que Ele é quem conhece as profundezas de Deus. Ou seja, se Ele conhece as profundezas de Deus, Ele é capaz de nos mostrar de fato quem é Deus nas suas minúcias. Amém? Bom, durante toda a revista até aqui, nós vimos que o Espírito Santo sabe de todas as coisas. Isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, do versículo 9 ao 11. Amém? Que Ele é a verdade, que Ele nos ensina, que Ele fala, que Ele vivifica, que Ele nos fortalece. Enfim, o Espírito Santo habita em nós, Ele é um maravilhoso cooperador. Amém? Então, ou seja, nós precisamos entender que tudo aquilo que nós fazemos e pensamos, nós temos o Espírito Santo como companhia. Ele jamais, uma vez Ele dentro de nós, jamais Ele sai novamente, né, para que você faça algo que talvez não agrade. Então pense assim, toda vez que você fizer algo, o Espírito Santo está junto, tanto para as coisas boas como para as coisas ruins. Então, antes de mais nada, seja uma boa companhia para o Espírito Santo, amém? Faça aquilo que agrade o coração dele também. Nós temos visto que o Espírito Santo é capaz de se entristecer, ou seja, o Espírito Santo possui sentimentos. Se ele é capaz de ficar triste, ele é capaz de ficar alegre. Então eu entendo que ele se alegra quando eu faço aquilo que agrada o coração do Pai, porque ele, Jesus e Deus é um só. Amém? Então nosso primeiro ponto do relacionamento com Deus é o convívio, é o nosso cotidiano, né? Nós precisamos a cada dia mais andar em comunhão com Ele e ser guiado por Ele.
Quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, tenho a certeza, a convicção absoluta de que Deus se alegra com a minha vida, porque é um só Espírito. Por mais que Deus compartilhou com nós o Espírito dele, o Espírito Santo é Deus e ele habita dentro de nós. Amém? Bem, conforme for, você vai entendendo mais acerca dessa pessoa do Espírito Santo, que é lindo, que é maravilhoso. Por muito tempo eu andei pensando num espírito muito distante, né? Não tendo essa sensibilidade de que ele mora em mim, né? De que ele é capaz de me direcionar, ele é capaz de falar comigo, ele é capaz literalmente de andar em comunhão comigo. Amém, querido? Então, ou seja, quando eu tenho um convívio com o Espírito Santo, eu sou capaz de ser guiado por ele. Porque eu só me permito ser guiado por alguém, ou por uma pessoa, ou por qualquer coisa que seja, quando eu tenho a certeza de que ela me fará bem. Então você pode ter a certeza nessa manhã que o Espírito Santo sempre te guiará por pastos verdejantes. Amém? Por onde você achará comida, onde você achará abrigo. O Espírito Santo nunca te levará para longe de Deus. Amém? E Deus, antes de mais nada, Ele é o principal responsável, Ele é o que primeiro se alegra com a sua prosperidade, com a sua vida, né? Em alegria, em amor e etc. Amém? O segundo ponto é a comunhão com o Espírito, ou seja, um convívio cotidiano, agora uma comunhão. Abra comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Ou seja, eu preciso desse relacionamento com Deus, né? E relacionamento com Deus é relacionamento com o Espírito Santo. Amém, querido? E ter comunhão com o Espírito Santo nada mais é do que você ser guiado, você ser fortalecido por Ele, você ser santificado, você sendo renovado. Amém? Então assim, entenda que o Espírito Santo é um auxiliador que Deus te deu, mas também ele é só capaz de te ajudar, de te guiar quando você dá ferramentas para ele, quando você alimenta o bom depósito e deixa lá um depósito cheio de palavras que o Espírito Santo é capaz de te ajudar, né? Ele não vai fazer por você, ele vai te ajudar. Amém? O Espírito Santo está ali para te ajudar, para ser um auxiliador. Muitas vezes eu me perguntava como que o Espírito Santo ia me ajudar. E aí eu aprendi que o Espírito Santo precisa de ferramentas, né, para te ajudar. Ele por si só é capaz de fazer um monte de coisa, mas você primeiro precisa estar disponível. Você precisa primeiro ter o bom depósito, e quando você alimenta o bom depósito, consequentemente você está alinhado com a palavra, e o Espírito Santo é capaz de, em momentos difíceis, pegar o bom depósito, fala aqui, Marcelo, você colocou isso no depósito, usa isso aqui agora, né? Às vezes está com problema financeiro, e o Espírito Santo fala assim, aqui Marcelo, ó, está aqui essa palavra que usa na sua vida. Às vezes você está enfermo, fala assim, olha, pega essa palavra que você leu aqui no bom depósito que você guardou, onde Jesus levou sobre todas as suas pisaduras, use agora. Amém? Esse é o bom depósito, esse é a função do Espírito Santo em nos ajudar. Amém? Bom, e o segundo tópico é a dependência do Espírito Santo. Nós precisamos constantemente ser dependentes dele. Ser dependentes dele é também ser guiado por ele. Eu tenho a convicção, eu coloco sobre a mão dele, falo assim, Espírito Santo, me direciona agora, né? Só que para mim permitir que o Espírito Santo me direcione, eu preciso ter essa convicção de quem ele é, de que verdadeiramente ele é uma pessoa e que ele vai me guiar, né? Ainda que eu não veja, porque nós cristãos não somos guiados por que vemos e nem pelo que sentimos, mas por aquilo que cremos. Amém? Né? Fé é isso, nós cremos. Nós cremos que o Espírito Santo é capaz de nos guiar, né, por pastos verdejantes. Amém? Aleluia. Aleluia. E o terceiro tópico, já encerrando a nossa aula aí, né, 10 minutinhos para você ser abençoado compartilhando esse vídeo. Se você não ainda deu o seu joinha, dá lá um joinha de novo. Amém? E diz assim, o Espírito Santo e a adoção. Então, o Espírito Santo e a adoção tem coisas, são como é que nós podemos dizer?
há uma correlação entre eles dois, né? Abre comigo lá em Gálatas, no capítulo 4, no versículos 4 ao 7, vai dizer assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filho. E porque vocês são filho, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho também o tornou herdeiro. Ou seja, o Espírito Santo em nossos corações é o selo da nova aliança, né? É o selo da dispensação da graça, é o selo de que nós, uma vez tirados do império de trevas, nós fomos transportados para um reino de amor, aonde nós nos tornamos co-herdeiro com Cristo. Então o Espírito Santo, ele tem uma correlação com a adoção, porque ele sela esse pacto que Deus faz com a humanidade novamente, né? Carimbando, chancelando uma vida para a eternidade, para aqueles que de fato entrarão pela porta estreita. Amém? Abra comigo também em Romanos. Vamos lá, Romanos. Vamos lá, EBD. EBD é Bíblia. Amém? E hoje está fácil, porque nós temos o smartphone e eu estou aqui com um. Amém? Romanos, no capítulo de número 8, no versículo 14 a 17, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha com o meu Espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém? Pode dar um glória a Deus aí? Aleluia, queridos. Nós temos uma nova condição agora de filhos, né? Nós estávamos fadados ao fracasso, mas Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, para que nós não venhamos a perecer. E ainda mais, Ele falou assim: olha, agora toma o meu Espírito para te ajudar a caminhar. Que Deus é esse? Que Deus lindo é esse, que além de nos dar uma nova oportunidade de vida, nos concede uma ajuda para a eternidade, até que Ele venha, que é o seu Espírito. Amém? Jesus fez tudo o que fez pelo auxílio do Espírito Santo. Então, Jesus é o nosso espelho, e se nós nos deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo, Jesus nos fez uma promessa que nós faríamos obras maiores. Amém? Então entenda que o Espírito Santo não é algo distante, que o Espírito Santo é uma utopia. O Espírito Santo, de fato, ele é uma pessoa, e Deus nos deu para que ele venha nos guiar, nos ajudar. E você precisa ter essa certeza. É por isso que nós estamos abordando uma lição inteira sobre o Espírito Santo, para que você tenha essa convicção e simplesmente se lance. Essa é a frase: se lance ao Espírito Santo, que verdadeiramente irá te guiar, né? Chega de água pelos tornozelos, pelos joelhos, pela cintura. Vamos nos deixar o rio nos levar, que é o rio do Espírito Santo. Amém? Espero que você tenha sido abençoado, espero que essa aula tenha gerado mais convicção de quem é o Espírito Santo. Eu creio que se você se permitir, Deus te levará a conhecer coisas que olhos não viram, né, e ouvidos não ouviram. Amém? O Espírito Santo é capaz de te dizer coisas novas. Amém? Creia isso, toma posse disso. Tenha um excelente domingo, seja abençoado. Compartilhe essa palavra, compartilhe esse conhecimento e vamos avançando. Amém? Fique com Deus, tenha um ótimo dia. E logo mais, o nosso culto às 19 horas, né? Não perca, estamos trabalhando com todas as medidas que o edital nos passa, né? As recomendações. Venha com a sua máscara e seja abençoado. Tchau, tchau.